Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar um pouco a respeito de IRB e também de Petrobras. Já vou deixar aqui para vocês, tá pessoal? Para quem ainda não é nosso cliente, aproveitar o cupom CAPFOLIA, que dá 20% de desconto na compra dos nossos produtos. Essa promoção vai até o final de semana, tá? Vou deixar para vocês aqui também a parte dos relatórios grátis, o nosso canal do Telegram, e também o convite, né? Vai estar tudo aqui na descrição e também um convite para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, até para vocês forem informados da nossa agenda de lives aberta. Lembrando também que é nosso cliente que nós temos a nossa agenda de mentorias, tá? E deixem nos comentários aí o que vocês acham de Petro e também de IRB. Eu sei que é um assunto um pouco polêmico falar a respeito dessas duas empresas, né? Mas como nós tivemos resultados de IRB e toda essa questão envolvendo a Petrobras, eu pedi para o pessoal da análise trazer algumas informações aqui que eu quero repassar para vocês, né? Começando com o IRB, né, pessoal, que divulgou os resultados aí do ano passado. 2020 foi um ano bastante maluco, né, bem diferente aí de ir para IRB, né? Saiu de uma empresa sólida até em maio, que a empresa se viu ali com provisões insuficientes e tendo que se capitalizar. É notável, claro, a arrumação que eles fizeram uma limpeza, conseguiram se reenquadrar, fizeram uma profunda revisão do portfólio também. Por exemplo, eles fizeram um cancelamento de quase todos os contratos junto ao setor aéreo, fizeram a saída da empresa do segmento imobiliário internacional e focaram em contratos mais rentáveis, né? Em termos de contratos, no geral, foram revisados aí mais de 500 contratos. A empresa fez aumento de capital, Bradesco participou, Itaú participou, fez emissão de debêntures, conseguiram no total se capitalizar em torno de 5 bilhões de reais e conseguiram se reenquadrar, tá? Em termos operacionais, que é o que importa mais para a IRB, a gente já vinha comentando que os resultados deveriam ser positivos, que foi o que acabou acontecendo, né, pessoal? A gente olha, por exemplo, na parte de prêmios emitidos aqui, subiu de 8,5 para 9,5 bilhões em 2020, né? Lembrando que do total, em torno aí de 51% foi no Brasil, em torno de 49% no exterior. O IRB deu prejuízo, claro, né? A gente tem 1,5 bi aqui de prejuízo em relação ao lucro de 1,2 de 2019, né? Até porque todos esses ajustes acabaram levando também uma série de itens não recorrentes que não devem aparecer aí nos próximos trimestres, e também tem muita questão que é sem efeito caixa, né? A gente teve só em baixa de créditos tributários em Londres. Isso aí deu mais de 335 milhões só no último trimestre. Nós tivemos também mais despesas com retrocessão, que são aquelas operações de transferência de riscos entre resseguradoras, sinistros retidos maiores, provisões maiores, e o resultado financeiro, que é importante para empresas de seguro e resseguradoras, que virou prejuízo, né? O resultado financeiro era o lucro de 472 milhões, um prejuízo de 85 milhões. Então, como é uma empresa que virou um caso aí de recuperação, a gente olha menos para a última linha, até porque muita coisa não recorrente não vai acontecer em 2021, e a parte operacional aí que veio mais positiva. Claro que tem incertezas, né, pessoal, até porque é uma empresa de recuperação, porém, em breve eles devem voltar a divulgar os guidances, isso tanto de 2021 quanto para 2022, então é bastante plausível que IRB já volte a dar lucro em 2021. E o mais importante, né, os riscos de esqueleto do armário que a gente tinha em março, tinha em abril do ano passado, praticamente aí se esgotaram, são bem mais baixos agora. Em relação à recomendação, tá, pessoal, nós estamos fora de IRB, né? Nós fizemos 2 recomendações de venda de IRB em 2020, uma na casa dos R$ 34,00 e outra lá na casa dos R$ 22,00, né? E nós tínhamos até pouco tempo a recomendação ainda de não exposição ou venda de IRB, né, que virou para uma recomendação de sem restrição. Então, quando, por exemplo, o pessoal passa a carteira para a gente avisa, olha, IRB nós não recomendamos, mas nesse momento nós não temos restrição, até porque esses preços atuais, aí na casa de R$ 6,30, já englobam todas as questões negativas aí e todos os problemas que a empresa teve. Então está no preço, né? Estaria num preço adequado agora o IRB, né? Então, para quem gosta de fazer um trade fundamentalista assim, e, por exemplo, seguiu as nossas recomendações, né, vendeu ou a 34 ou a 22, poderia recomprar bem mais barato agora, acreditando na recuperação da empresa, tá?
E em relação à recuperação é possível, né, pessoal? Inclusive o último vídeo que eu fiz de IRB, eu expliquei bem o que tinha acontecido no caso do Banco Pan, que foi um banco que conseguiu se recuperar, né, mesmo demorando alguns anos, que é o que deve acontecer com o IRB também. E no caso do Banco Pan, nós tivemos a Caixa, tivemos o BTG, que foram importantes em termos de ajudar, né, principalmente com dinheiro, e nós vimos a mesma coisa com o Itaú e Bradesco, que devem continuar, até agora, por exemplo, não se manifestaram para sair do IRB, ainda mais nesses preços. Tá? Então, como eu comentei, não temos recomendação, mas não temos restrição, né? Até porque o que a gente entendia na época, né, a IRB era uma empresa de qualidade e também deu para surfar uma boa onda aí das ações, né, do IPO lá. Eu não lembro o preço de hoje, mas vamos dizer que era R$7 lá até os R$34, até os R$22. Tinha sido uma onda interessante, mas para quem acredita, como eu comentei na recuperação da empresa, pode ser uma boa, mas virou uma empresa de recuperação. Já em relação à Petrobras, né, pessoal, já há algumas semanas o clima já estava meio tenso, né? Nós tivemos aquela possibilidade aí de greve dos caminhoneiros, com certeza tem ainda negociação entre o governo e os caminhoneiros, a gente sabe disso. No último dia 18 nós tivemos aumento de diesel e gasolina, porém, mesmo com esses aumentos, eles ainda seriam insuficientes ou são insuficientes para viabilizar importações por parte da Petrobras com margem de lucro, né? Ou seja, a empresa, de qualquer forma, segue operando aí em desequilíbrio, né? O que seria uma vantagem para a empresa, que seria o aumento do preço do petróleo, acaba virando uma desvantagem, porque a gente sabe a confusão que é quando vem esse aumento de combustíveis, né, pessoal? E a receita da Petrobras é dependente disso, né? Se a gente pegar a parte de derivados, diesel em torno de 47%, gasolina 22%, a gente está falando de quase 70% da receita, tá? Depois desse aumento, o Bolsonaro disse que ia fazer alguma coisa e foi anunciado que o Castelo Branco não seria reconduzido ao cargo após 2 anos, né, como presidente da Petro, né? E existia também a possibilidade dele ser reconduzido, né? É o que o mercado estava esperando. Só isso, né, pessoal, já seria um prato cheio aí para especulações, tá? Então a gente tem essa questão de interferência, tem o medo de mais interferências nos preços, né? Como a gente já viu no passado, né? Inclusive o Temer deu uma marretada nos preços. Tem a possibilidade dos diretores da Petrobras fazer uma renúncia coletiva, que seria ainda pior, né? Veio essa questão também que o Castelo Branco teria falado que não estava nem aí com os caminhoneiros, que ia levantar o preço, né? Tem o medo de interferência em outros setores da economia, o que já ia afetar o nosso já combalido cenário fiscal. Enfim, a gente já viu esse filme, né? Muito parecido com o que aconteceu em 2018. Isso afeta a Bolsa como um todo, afeta a economia como um todo. O dólar sobe, as ações da Petrobras caem. E, claro, isso pode afetar outras empresas também, seja para o lado positivo ou seja para o lado negativo. O que a gente comenta sempre, né, pessoal, com estatal, e nada contra as pessoas que trabalham em estatais, mas a gente sabe que existe essa questão de interferência tanto para o bem quanto para o mal, então isso não é surpresa para ninguém. Inclusive, a gente já comentou algumas vezes em relação à nossa visão a respeito da Petro, né, que era um ativo muito mais para surfar tendências de médio prazo. Aqui eu estou falando de 24, 36, 48 meses, e que seria interessante, dependendo da situação, inclusive se posicionar na Petro, né? A empresa vinha nos últimos anos vendendo ativos para baixar o endividamento e focar na produção. Isso vem acontecendo, eles conseguiram alongar também o prazo da dívida, até porque a Petrobras não tinha muita saída, ela tinha que vender ativos pelo tamanho do endividamento da empresa. A gente não acreditava em privatização da Petro, mas venderam BR Distribuidora, que foi privatização da BR Distribuidora, fizeram a venda da TAG, Liquigás, Campos Terrestres, tem refinaria para ser vendida, Gaspetro, participação na Braskem, a parte de biocombustíveis. No total, a gente está falando de mais de 50 ativos que poderiam ou já foram vendidos, tá? Então, inclusive, a gente se posicionou na Petro, né, no meio da crise do ano passado, porque a margem de segurança estava boa, né, para esse tipo de operação de 12, 24, 36, 48 meses aí estourando, né? O preço do petróleo caiu muito, a Petro caiu, como quase todo o mercado caiu, e ficou interessante entrando na Petro, porque a margem de segurança era boa, mas só para esse tipo de operação, né? Até porque a nossa visão para o longo prazo, com todas essas vendas de ativos,
não é tão interessante assim, né? Por quê? Porque eles venderam ativos bons também, que poderiam garantir essa diversificação de receitas mais interessantes para a Petrobras no longo prazo. Por exemplo, a TAG, né, que ficou com a Engie, o mercado se estapeou para comprar. A Gaspetro, que possivelmente vai ficar com a Cosan, é um ótimo ativo, essa parte de gás, então não faria sentido a Petrobras vender. Então, por isso mesmo que a gente tinha uma visão mais construtiva para oportunidades de médio prazo e menos construtiva para o longo prazo. Tá? Inclusive, a gente já tinha se posicionado na Petro até antes de existir capitalismo, né? Lá por meados de 2016. Ali em 2017 a gente aproveitou para reforçar a posição, saiu em 2018 e tinha voltado no meio da crise no ano passado. Né? E a operação foi zerada agora no início de fevereiro. Né? E mesmo que a Petro caia aí 7%, 8% na segunda-feira, está próximo dos patamares máximos aqui dos últimos anos, que é na casa dos R$31, que eu acho que foi mais ou menos o que o pessoal recomendou vendo, acho que foi R$29 ou R$30. Tá? Então, nesse momento, nós estamos fora da Petrobras. Tá? A gente entende que tem ativos de petróleo mais interessantes, principalmente empresas grandes lá de fora, que não sofrem com essa interferência em relação à questão dos preços. Lá fora, para essas empresas, quando o preço do petróleo sobe, é bom, né? Não tem toda essa questão que tem aqui no Brasil, né? Por outro lado, a gente continua de olho na Petro. Se abrir uma oportunidade aí de entrada, com certeza o pessoal da análise pode recomendar alguma coisa de novo, mas nesse momento aí nós estamos fora da Petro também. Tá? A gente observa a IRB, observa a Petro, mas nesse momento a gente entende que tem opções mais interessantes. Né? Mas a Petro a gente acaba olhando um pouco mais de perto, aí, até porque, como eu mostrei aqui, a gente já fez algumas operações nos últimos anos, mas claro, né, a gente imagina segunda-feira a Petro caindo forte, pode ser que a gente tenha alta do dólar, nem que seja acaba interferindo a alta do dólar e também as ações, outras ações aí podendo cair na esteira dessa queda da Petrobras, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Não se esqueçam de utilizar o nosso cupom aí na compra dos nossos produtos, né? Lembrando que da parte de ações nós temos o Invista em Ações, que são recomendações de longo prazo, né, para quem quer montar carteira de dividendos, small caps, buy and hold, assim por diante. O Carteiras Capitalizo, que é a parte de renda fixa, top fundos, criptoativos, ouro, dólar, mais as recomendações do Invista em Ações. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazos, né, e também tem as recomendações do Invista em Ações no Full Trader, e o Completo, que são todos os nossos produtos. E vou deixar também aqui os nossos contatos para quem quiser mandar um e-mail para a gente, para quem quiser dar uma ligada ou já nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio, deixar uma mensagem com as dúvidas de vocês, nós estamos 100% à disposição. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais.